Vamos começar a predicação de hoje, desse domingo 21 de setembro do ano 2025. A palavra de Deus vence o mal em nossas vidas. Mira aí, que bonito aí, ó. O guerreiro com a espada de fogo. A palavra de Deus é que vence. Eu estava já por aí antecipando, viste? Em las orações, em las palavras que eu estava compartilhando, desde o começo da reunião, falando de isso, não? O poder da palavra de Deus em nossas vidas é incrível. A palavra de Deus pode muito. O que passa é que às vezes tu e eu, porque eu também, por isso eu digo sempre essa palavra para mim, não? E ele, Senhor, me envolve a acordar. Essa palavra eu já devo ter predicado 25 milhões de vezes, ou ao menos falado sobre esse tema, porque é algo recorrente, não? De que nós outros observamos na palavra de Deus esse conforto e essa dádiva, esse regalo de Deus para nos ajudar, nos dar esse mantenimento em la alma. Bueno, justamente por isso que cada um de vocês estão aqui hoje, mas já de alabar e glorificar a Deus fisicamente e em comunhão com os irmãos, porque também podemos adorar a Deus e exaltar a Deus desde nossos hogares, sem necessariamente estar fisicamente na igreja. Pero aí não vamos a poder ter comunhão com todos os irmãos. Por aí um par de irmãos, não? Igual a nossa igreja chiquita, todos os irmãos cabem na casa de alguém, não? E na casa de todos os irmãos cabe todos os irmãos da igreja, não? Não há nenhuma casa que seja tão pequena que não caiba todos os irmãos da igreja. Isso é a vantagem de ter uma igreja chica, não? Que podemos aí estar juntos. E a verdade que, posposto, mas já que podemos adorar a Deus solo, em nossa residência, em nosso hogar, e deveríamos fazê-lo, mas já de isso, nós outros adoramos a Deus, na verdade, em comunhão também. Pela palavra de Deus, por mais que eu la leia em casa, e eu la leio, e leio, pero se supõe então que era para que eu seja muita fé, e ser muito crente, não? E não pecar nunca. E, como diz o Santiago, aquele varão que não se equivoca em palavras, esse é varão perfeito. Era para mim falar só coisas corretas e nunca me equivocar e agradar a todos e ser um Cristo na terra, não? Aunque que Jesus tampouco agradou a todos, pero isso à parte, não? Pero não é assim, porque só o hecho de ler a palavra de Deus e ter a informação não me hace melhor que nadie, não? Me hace menos pior, porque já é um caminho, já é o caminho, não? Já empeço no caminho, lendo a palavra de Deus, entendendo, ouvindo, pero tenho que pô-la por prática. Por isso que Pablo, ele fazendo uma alusão, usando a metáfora aí do exército romano, fazendo a alusão do exército romano, usando como metáfora a armadura de soldado. Não vou falar da armadura toda, não, hoje vamos dedicar-nos à palavra. Ele manda tomar a espada do Espírito, e diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos a ler sem mais o texto? Tomás el yelmo de la salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se ele define, ou seja, o yelmo, não vamos falar de yelmo, não vamos falar de todas as características de que ele habla aí da armadura de soldado, pero o yelmo ele está falando que é a salvação tem que estar latente em nossa mente, não? Por isso habla de yelmo, que era algo que se ponia na cabeça. E a espada, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é uma espada, e às vezes, muitas das vezes, usamos a espada para herir, pero não é nosso inimigo. A espada é para herir mesmo. A espada foi feita para herir, para cortar, para matar. Pero a espada, matando o inimigo, dá vida ao que não é inimigo, não? Dá proteção. A espada nos protege. Agora, a palavra de Deus é para atacar quem? Quem é nosso inimigo? É o diabo e seus ángeles. As maquinações que operam nas pessoas. Muitas das vezes usamos a palavra de Deus, a espada do Espírito, para atacar e para chegar até destruir nosso
mais amado, a pessoa que mais amamos, mais cercana a nossa, que é nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família. Às vezes, sem querer, usamos artimanhas, artículos, usamos sentidos da palavra, ou mal interpretação, ou como nos convém, para manipular e, na verdade, de certa maneira, isso vai a produzir morte. Não? Quantas pessoas desviadas, inclusive, não del Senhor, não digo del Senhor, pero da igreja, que a igreja deveria representar o Senhor, não? Nossa igreja deve representar o Senhor, pero infelizmente as igrejas não estão representando tanto a Cristo assim, e pessoas han sido alejadas da igreja porque foram danhadas pela própria palavra que sai, não? E então, nossa palavra tem que ser para dar vida, para dar amor, para dar esperança, para produzir lo melhor. Por suposto que, como eu citava a Santiago, tu e eu como pastor, por suposto vou me equivocar em las palavras às vezes. Todos nós outros nos equivocamos. Quem não se equivoca, esse é varão perfeito. Logo, não sou varão perfeito, todavia. Quando for, Cristo me vai levar. Não? Quando eu recebi essa perfeição na palavra. Mientras tanto, vou seguir buscando. Não quero dizer com isso que não me acomodo, não sou varão perfeito. Então, se eu vou falar qualquer coisa de acá e listo. Não. Temos que ter cuidado. Bueno, isso é algo que tem que ver. Porque estamos falando da palavra de Deus e a palavra de Deus é uma espada. Vamos acá a introdução, já que estamos acá já dentro da introdução, não, do texto. Eu preparei aí as guias positivas, não, para que nós outros podamos ver e entender melhor. Tá bueno. Sempre que eu puder, vou sê-lo, porque é melhor ou não? Ou molesta lá? É melhor, não? É melhor. Se explica mais. Porque, inclusive, é tudo o que vou falar. É sobre isso aí. Bueno, a palavra de Deus vence o mal em nossas vidas. É o título que eu puse. Porque é a realidade. A palavra de Deus vence o mal em nossas vidas. Agora, não é simples. Vou abrir a Bíblia, Salmo 91, e digo já, não, a gente que tem aqueles pedestais de Bíblia antigo, não? Eu me acordo que minha casa em Brasil tinha. E tinha uma Bíblia grande, aquelas católicas que era o tipo. Inclusive o primo de minha madre que vendeu porque ele era, como é que é, livreiro? Como se chama? Antes havia, não? O chavão que ia de casa em casa vendendo livro, representando as livrarias, não? E vendendo enciclopédias e tudo mais, não? Então, assim, em Brasília também. E comprávamos essa Bíblia que dava todo ano pagando, Égia. Era algo caríssimo, não? Pero na casa só havia guerra. A guerra, discórdia, ódio, rancor. Havia todo o mal dentro da casa, pero a Bíblia estava aberta no Salmo 91, não? Então, a palavra de Deus não vai ser nada por nós outros, se nós outros não lá ponemos por prática, por suposto, não? Quantas vezes sentimos que o mal nos rodeia? Várias vezes, não? E acá está exemplificando um pouco o mal, que são nossos pensamentos, tentações, injustiça, desesperança, não? Nos sole passar, que a todos nós outros que estamos acá, não passa. Nós, às vezes, nos sentimos injustiçados. Eu, às vezes, digo à minha mulher, não, sacar isso daí de noticiero. O noticiero, às vezes, por Deus do céu, não sai sangue da tela, às vezes. É solo, eu sigo acá o canal, deve haver vários canais, não sei, eu sigo um canal no Instagram que é de la municipalidade, não sei de que lado político é, não sei, pero é um que é um canal bem neutro, porque põe coisa de vários, ou seja, não está a favor de um político, não, põe tudo o que passa, e sempre põe todos os dias coisas que passaram em Lanús, não? E todos os dias há um aí roubando na casa, querendo entrar, e está lá a filmação, não? Rouba algo na casa ou na porta, quer entrar no edifício, sempre há algo, toda a semana, não sei se todos os dias, mas toda a semana seguro há, não? E bueno, isso sempre foi assim também, irmãos, tá bem? Não creio que não foi assim sempre.
Sempre foi assim, o que passa é que hoje temos um dispositivo em nossas mãos que nos traz toda a informação. Antes passava, pode ver, os terrenos antigos, quando não tinham os muros, não? Às vezes desaparecia coisa de tua casa, coisa chiquita. Foi teu vizinho, foi um pibe que entrou na noite que roubou. Não, já vi sua cara, nadie vai saber, nadie vai ver, não? Sempre passou. Estou falando de los ratitas, não? Que são meio rata imunda, não? Que não estou falando del chorro que já é um profissional que vai já com arma, todo equipado. Estou falando desses que são ratos. Pero sempre passa algo, sempre passa algo. E isso é uma injustiça, produz não, se a justiça for mais dura. O tipo ia pensar, em Arábia Saudita, nadie rouba nada, porque sabe que vai cortar a mão dele. Em Brasil, em La Bicha, nadie rouba nada, porque quando rouba e é agarrado, toma um palo, não lo mata o PIB, pero toma um palo que era melhor, a morte seria menos dolorosa. Agora, esse pedaço de palo de 7 polegadas, e pá. E é incrível, hein? Eu às vezes, vendo, não, igual miro muito pouco esses vídeos, sei porque meus amigos publicam aí no grupo que tem uma de Brasília. É feio de se ver, inclusive, não? É muita violência. É feio e uno sabe que não é uma película, é a vida real. Uma coisa é a película, a mim me gusta a película com tiro, com sangue, não passa nada, porque eu sei que é uma película. Pero aí produz em nós outros um senso de justiça aí. E é mal para o que roubou, é mal para o que foi roubado, é mal para toda a sociedade, todos perdemos, não? E isso nos produz muita injustiça e muito mal, dole nosso coração, não? Então, e tentações, bueno, tentações, cada um tem a suja. Minha tentação, quizá é igual a tua, pero quizá não. Cada um está tentado, tem uma tentação específica, não? Cada um está tentado de uma maneira. Nossos pensamentos que queda difícil de controlar. Então, a Escritura não nos deixa indefensos. Na Escritura de Deus, por suposto, Deus, Ele está atuando e Ele nos deu parâmetros. Não é que Ele atua e diz, vamos assim a todos meditar e entrar no estado zen para ter uma quinose, um encontro com a divindade. Não, temos um encontro com Ele por meio de sua palavra, de seus escritos, para nos já proporcionar todas as ferramentas necessárias. Eu digo sempre, e bueno, isso digo, na verdade, não é uma palavra minha, não, eu reproduzo o que aprendi, é uma ilustração que sou professor, que é a realidade, que também não é de professor, não é de algum teólogo, que os dons espirituais é como uma mesa posta com ferramentas. Necessito romper a parede. Vou usar o que para um destornilhador? Vou usar para romper a parede? Não vou usar um destornilhador para romper a parede. Se eu só tenho um destornilhador e peço a golpear muito, pode ser que na hora rompa, não? Olá. Pode ser que eu logre um pouco, não romper a parede. Pero vou buscar o quê? Uma massa, um corta-fierro, uma massa, ou então você já tem essas máquinas modernas, não vou já com rotomotor e rompo a parede, listo. Porque está todas as ferramentas aí. Imagina todas as ferramentas, não? Ora, se quero lixar, eu não vou agarrar um martilho para lixar o piano. Não vou agarrar uma lixadeira, porque tem todas as máquinas. Assim é o reino espiritual, e assim é Deus proporcionando os dons espirituais. Por exemplo, está todos sanos, e temos hoje tecnologia e hospital, se não há necessidade do dom de cura, não se vai atuar o dom de cura. Pero se há necessidade do dom de cura atuar, Deus vai trabalhar e vai atuar o dom de cura. Porque mais allá de termos médicos e hospitais, às vezes não funciona, não? Por meio de la saúde. E Deus vai e atua o dom de cura. Estou dando exemplos, não? Então, Deus nos ha proporcionado todos os recursos por meio de sua palavra. Nos equipa com uma espada, que é a palavra viva, eficaz e penetrante, que depois Pablo vai falar a Timoteo, que é a palavra viva, eficaz e penetrante, não? E ele remetindo a ideia da espada romana, que inclusive a espada romana está proibida, não?
em vários países do mundo está proibida o uso dela, né? Não pode ter que só para decoração e tudo mais, para história, pero está proibida vos usar, porque ela era uma espada que tinha os dois filos e um oco no meio, que quando penetrava no tipo matava sim ou sim, porque entrava aire. Quando entra aire no organismo, mata sim ou sim. Mas já que de toda a contaminação, não, de tipo estar peleando na guerra, seguramente, se não morrer del dano del corte, uma infecção, numa época que não havia antibiótico, nada, você ia morrer igual, não? Então, se quando entra aire no corpo, mata. E essa espada era muito eficaz em lo que ella havia sido proposta para a ser, que era matar. Por isso que Pablo, isso é uma das comparações de figura de linguagem na Bíblia, que às vezes não é figura de linguagem solo buena, não? Usam algo malo, pero para dizer algo bueno. Está falando de quê? Da eficácia da espada para matar, tal qual ela eficácia da espada do Espírito para dar o quê? Vida. Para dar vida, matando aí nosso yo, nosso ego, nosso mal, para nos dar vida, não? Então, se a palavra de Deus dá essas comparações a nós outros. Hoje veremos como esta palavra não só nos defende, sino que vence ativamente o mal em nossas vidas. Vamos a ver? Bueno, aí lá primeiro aí. A palavra como arma espiritual. Então, acabamos de falar um pouco na introdução, que Pablo usa essa imagem de um soldado romano e a espada não é decorativa, não? Já vão pôr na espada cá, que linda, cá, decoração. A espada é para matar, é para lutar, também serve para defender-se, não? Em uma luta, corpo a corpo. Então, a palavra de Deus não é para nós outros matar as outras pessoas, já disse, para matar é mal, é o diabo e seus anjos, é o mal que está em nós outros também. Eu mato por meio da palavra de Deus, dedicando-me, instruindo-me, entendendo o que habla cada versículo, para poder aplicar em minha vida, que por suposto é difícil. Eu não estou aqui planteando, irmão, isso aí, lê a palavra e já está tudo bem. Não, é um processo, é duro, é difícil, vai doer em vós, me dói em mim. Eu não cheguei à estatura que tenho hoje, não de varão perfeito, todavia, pero quase perfeito, não? Quase, não, mentira. Me falta muito, pero para o horrível que eu era, agora eu estou feio, não? Era horrível, agora estou feio, vamos dizer, não? Espiritualmente, porque por fora sempre hermoso, por suposto, não? Saca-me uma foto para a predicação. Sempre hermoso. Então, não é necessário sacar foto que eu vou pôr nessa foto hoje, não? Então, se trata de realmente a palavra de Deus ir nos cambiando e nós outros ir matando todo esse mal. É um processo, é difícil, não é algo rápido, pero vai depender de mim o processo. É como os alunos de piano, não? Eu já dei classe para vários alunos, para vários que aprenderam e para vários, ou seja, na verdade foram mais os que não aprenderam de los que aprenderam de verdade, não aprender de verdade, chegar a executar uma música bem, de entender os parâmetros da música bem, foram muito menos, foram mais aqueles, porque se vou perguntar a qualquer ninho, que o Bautista está aí dormindo aí, tá? Pero se eu chamo o Lorninho de sabe tocar C, o primeiro que ele vai dizer é C. Qualquer ninho, hein? Qualquer ninho, se vou aprender um teclado ou levanta aí o piano, sabe tocar C. Ele vai dizer que sabe, pero não sabe. O ser humano é assim, não? Nós outros creemos saber, pero não sabemos. Pero dedicar-se ao piano, me hace ver os vídeos que é gracioso desses pianistas que tocam muito, não? Aí tem uma piba que toca um montão, aí já sendo exercício com a mão direita e tomando um café, lendo um livro, sendo um exercício, por um exercício difícil. Assim, com a mão, uma velocidade. Aí está escrito, não? Como é que é? Acá é a parte del dom, que a gente crê que é dom. Não é dom nada. Tocar música não é dom. É esforço e dedicação, não é dom. Inclusive, muitas pessoas que têm ouído dizem, isso é um dado estatístico, que a maioria das pessoas que têm ouído perfeito,
que existe um tipo de pessoa que nasce uma a cada 1 milhão que tem o ouído perfeito. Tudo isso tem a ver com a predicação, orro. Tem o ouído perfeito, que é isso? Isso seria maravilhoso para os músicos, ter o ouído perfeito. Eu escuto, e sei que nota é, não lo sei. Eu disse acá, não sei que nota é, pero posso buscar se tem um instrumento. Pero a pessoa já sabe que nota é. Não? Isso é maravilhoso para os músicos. Pero a maioria das pessoas que têm isso, que isso sim é uma dádiva de Deus, não um regalo de Deus, não são músicos. A maioria não são músicos, e inclusive, meio que não gosta de ouvir música, não gosta da música, ou não gosta de ouvir porque consegue ouvir tão bem que se molesta. E as músicas às vezes não estão tão bem, não? Então se molesta a quem entende muito, não? Então, no mesmo em nossas vidas, em la aplicação da palavra de Deus, não é eu chegar, leia a Bíblia hoje, leia esse versículo no mais. Ou escutei a predicação, não? É eu sentar e, caramba, tenho que produzir isso hoje, tenho que tratar de ser isso que eu me propus e do que está escrito aqui não é possível, isso não é mentira, isso é a verdade, é a palavra de Deus, então você tem que tentar pôr por prática, e é difícil, pero temos a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva da armadura, se parar para pensar, não? Os teólogos modernos aí, teólogo não sei se teólogo, não, igual nunca he leído isso em teólogo nenhum, pero pode ser que algum não. Pero os predicadores modernos querem que dá a cena todo de burro dessa armadura de Deus, não? Escrevem livros e tudo mais, e habla que o escudo também era para golpear, aunque, por suposto, o tipo está aí no calor da guerra, não? Se cajou a espada no piso, ele vai se proteger com o escudo e vai golpear o outro também. Pero o escudo é uma arma de quê? De defesa, não de ataque. Não? A coraça é para defender-se, o gelmo para defender a cabeça, não é a arma de ataque. Aunque os gelmos teriam também um pulsão acá que o tipo mandava uma cornada assim, tinha um cuerno e pinchava o outro também, se for necessário. Pero a espada é a que era para atacar. E foi dessa maneira, não? Que a espada Jesus venceu o diabo. A palavra vence o mal em 3 dimensões. A primeira, vence a mentira com a verdade, porque uma mala interpretação da palavra de Deus nos traz mentira e nos traz dano. Eu estou dedicando minha vida a predicar a verdade, porque eu fui danhado pela palavra de Deus, perdão. Nunca nadie é danhado pela palavra de Deus. O que passa aqui? O TDAH me rouba as palavras, não deixa eu falar a palavra em ordem, não? Eu fui danhado por la mala predicação da palavra de Deus, la mala interpretação que ponia como bom sistema bautista puritano, dessa rama horrível que vem de los puritanos, e esse maldito sistema pentecostal, também ultrapuritano, tudo é pecado, la porta aberta, isso, aquilo, e voz assim a todo, e tu vida iba mal todavia. Não? Só vai bem na vida, não sei, de outros, não? Que está com prosperidade, está volando no poder, está berrando por todo lugar do mundo, e tua vida vai sempre mal, não? Então, por quê? Porque estão usando a palavra de Deus de uma maneira errônea. Se bem que é verdade, versículos como Deus te chamou para ser cabeça e não ser cola, é verdade. Somos reis e sacerdotes, é verdade. E muitos outros versículos mais que falam de prosperidade, que falam de uma vida que Deus nos vai permitir, nos vai ajudar. Pero tudo isso não tem que ver com eu ser super rico, de ter excessos de recursos abundantes para que eu derrote. Não quer dizer isso. Quer dizer que quanto mais recurso tenho, mais eu sou obrigado a ajudar, a entender, a compartilhar, a bendecir, não? Administrar bem o dom que Deus me ha dado. Bueno, 2 ninhos, não? Aí tá. Então, a palavra de Deus, o primeiro que nos hace é vencer a mentira com a verdade. Santificar em tu verdade, tu palavra é a verdade. Juan nos habla isso. El mal se disfraça de media verdade. A palavra revela
e desmantela seus enganos, não? La media verdade, o movimento de los sofistas, já na época já das primeiras escolas filosóficas, não? Que eles descobriram que podiam, por meio da palavra, transformar uma verdade em mentira e uma mentira em verdade, manipulando assim o povo, porque eles já começaram o sistema grego, não? Começou a usar esse sistema de parlamento para as leis, para administrar o país, e hoje vemos isso refletido na política por todo lado sempre, não? E isso em nas igrejas, às vezes em nossa casa, não? Às vezes decima nosso erro, algumas mentiritas piadosas para poder manipulá-lo. Uma coisa é conduzi-lo, a condução de uma educação, vai estar vendo que o ninho se vai perder, se vai cair, não? Então se decima, não haga isso, há um monstro aí, melhor que ele crê que há um monstro, e não vaja porque há um peligro. Isso não está mal em si, pero eu estou falando mentiras que nos han contado e que a igreja antiga nos ha predicado e nos ha danhado de verdade. Sim ou não? Muitos han vivido em mentira, que ha produzido muito dano a nosso coração. Aí já estou terminando já a predicação. 2, a palavra vence el mal, em 3 dimensões, vence el mal em la tentação com direção divina. Por quê? Como Jesus respondeu ao diabo, aí capítulo 4 no, de Mateus, no deserto, Jesus venceu o tentador citando as escrituras. O diabo também citou as escrituras, como vimos em 1.1, ele citou com uma mala interpretação. Aunque as palavras que ele citou estavam corretas, era real, pero a aplicação de ella era uma maneira equivocada. E é justamente isso que o diabo faz em nossas vidas, e é isso que nós outros devemos estar atentos às suas artimanhas, como diz nosso irmão Santiago. Eu sei que foi Santiago, eu leí na semana. Temos que estar atentos ao diabo, às artimanhas do diabo, porque ele pode se transformar em um ser de luz, em um tipo gênio de luz, um tipo muito hermoso do diabo, essa imagem do diabo, não, que nós outros conhecemos, esse jogo olhar e põe aí diabo, aí vai aparecer sempre tipo rojo, não, com os cornitos, a colita, aí a colita é triangular, tem um pulsão na colita, não, tem o tridente. Isso é uma imagem de pavota, não, para rei do diabo, não? É uma imagem do diabo mitológica, não? Algo de medieval. É uma imagem de medo. O diabo é lindo, não? É lindo. E atua dessa maneira linda, nos enganando, porque todos nós outros, as coisas feias, ao feio nós outros rechaçamos, e ao lindo nós outros queremos, não? Nós outros temos esse senso de estética, o ser humano, muito, não se entra um hermano acá, a hora na igreja, que é muito lindo e muito bem vestido, com bom aroma, bom perfume, vamos pensar, esse, não sei, está bueno, uma pessoa, deve ser uma pessoa buena, não? E deve ter plata, porque está bem vestido, tem um bom perfume. Ora, se entra um mal vestido, não pode nem dar o exemplo, porque os irmãos são tudo lindo acá, não? E estão tudo bem vestidos. Mira uma sapatilha de Félix, aí vale uma plata, não? Essa sapatilha de Félix. Então, vocês não podem nem dar exemplo acá, porque os irmãos são tudo lindo. Pero nós outros já vamos mirar de uma maneira. Será que aí pode roubar isso daí? Pode ter entrado, o seguro vai pedir algo, não? Seguro vai pedir algo e assim nós outros rugamos, não? Rugamos lá a aparência. Pero o diabo justamente ele vai venir bonito. E Jesus disse que ele vem como um mendigo, porque ele disse: golpeei a porta de ustedes não me deram de comer. Quem pede comida é quem? É o mendigo, não? Então, vocês temos que ter esse entendimento acerca da palavra de Deus. E uma aplicação qual é? É memorizar e declarar a palavra de Deus em momentos de debilidades. Não se trata de Gessenha tem, se escutem Égia, por favor, não escutem, não impeçam a não escutar. Gessenha tem, não conhece? Gessenha tem? Não conhecem? Melhor, não a conozcam. Não estão perdendo nada em não conhecê-la. Gessenha tem, ou
Ana Mendes, ou Maldonado, pero las mujeres são maravilhosas, são de Deus, pero quando empieza a predicar mulher e falar muito, que dá muito famosa, pode ter segurança que não é de Deus, já. Não estou dizendo que uma mulher não pode predicar de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, infelizmente, elas que estão em evidência, hoje, deve ter alguma boa de Deus, não sei, deve ter. No mundo de Platão, de ideal, deve haver o ideal de mulher predicadora que seja de Deus. Não estou sendo machista nada, eu estou falando de dados reais, só é vós observar. Como homens, os que estão em evidência, a maioria, não, como citamos aqui, Maldonado, Cash Luna, não, e outros muitos mais que estão por aí, desses como é que é, apóstolos, de grandes apóstolos desses congressos intergalácticos de Junção aí, todos estão falando da palavra de Deus, porque Jesus usa a Bíblia, pero distorsionando a palavra de Deus. Então, se memorizar e declarar a palavra, não declarar, eu declaro a hora que não, eu declaro que vou ter $1 milhão e não vou ter $1 milhão, não. Não, pastor, não diga isso, é porque não tuviste fé. Porque se tiver fé, eu tinha 100 mil em minha conta de pesos, e quando fui ver era $100 mil, não? Parar um pouquinho, pero vamos acá terminar. 3, vence lá a desesperança com as promessas vivas, não? A palavra de Deus. Lâmpada para meus pés és tu palavra, e lumbreira para mi caminho. Já o começo já do Salmo 119, começo não, o final do Salmo 119, não? Na parte uma das partes finais. E na escuridão emocional, a palavra nos guia, nos consola e nos dá um propósito. Claro, quantos de vocês não passaram por um momento assim na vida? Eu passo todos os dias quase, no sentido de buscar método, objetivo, de entender a palavra de Deus, e às vezes estamos mal, e o que nos produz a palavra de Deus? Consolo. Nos produz consolo, nos produz fé, amor e esperança, é um pouco do que quero falar e compartilhar em meu canal sempre, não? Essa guia para a escuridão emocional que passamos e esse consolo espiritual que a palavra de Deus nos proporciona cada dia mais e mais, não? Então, que devemos fazer nós outros? Que devemos fazer nós outros para chegar a uma conclusão, não? Aí já está a conclusão e terminar. Nós outros devemos buscar, dedicar-nos à palavra de Deus. Ler, entender, escutar. Bueno, se querem ver no meu canal, ver, eu sempre predico uma palavra aí. Se não querem, não passa nada, mirar na Bíblia mesmo, vai buscando, não aleatoriamente, pero tentar manter uma leitura de um livro todo para poder ter um entendimento literário, não? Nós outros se agarramos um livro qualquer, não de história. Vós abre assim no meio e empeça a ler desde aí? Não, ao menos empeça desde o capítulo, não? Vê que os livros se vão cambiando por secções, não por capítulos. Ao menos vós empeça desde um capítulo. Pero nós outros agarramos a palavra de Deus e de repente, pongo o dedo acá, vê que vindo a mim palavra de Jeová. Abri a carrusta em Ezequiel 27. Vindo a mim palavra de Jeová. Aí ponemos o dedo e Deus me está falando. Por suposto que Deus sempre te vai falar de alguma forma, pero é uma maneira bem pentecostalmente arriesgada, não? Pero é uma maneira pentecostal de fazer as coisas. Não lo haga dessa maneira. Leia um livro, empeça a ler livros chiquitos, Rudas, empeça por Rudas. É chiquitito Rudas, não? Filemão, chiquitito. Depois lê Tito, Filipenses, Efésios, são tudo 4, 5, 6, Gálatas, não? São livros chiquitos. Peça a ler Salmo, lê um Salmo todo, não empeça para o 119. Ou então você lê os 119 secções, não? Que ele tem, porque o Salmo 119 é um livro de Salmos dentro de Salmos. Então, para terminar, não? El mal não tem a última palavra em minha vida. A palavra de Deus, sim. Deus,
Às vezes temos uma visão tão distorcionada de nossa existência, não sirvo para nada, tudo que hago dá mal, que horrível que sou, me vai mal em todos, eu não. Não. A palavra de Deus diz que nós outros fomos chamados, como diz, para ser reis e sacerdotes, fomos chamados a vencer, Jesus vai estar com nós outros todos os dias, Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se há várias palavras que nos vai produzir esperança, fé, gana de sair adiante. E estas palavras, pelas quais nós outros devemos buscar e apoiar-nos. Não é só uma letra, não? É espírito, é vida, é vitória. A palavra de Deus, às vezes, tomamos como letra. E às vezes sabemos todo. E aí é justamente quando Pablo saca todo o seu currículo. E ele diz: tudo isso eu deixei como basura, porque a letra mata, pero o espírito vivifica. A palavra de Deus é espírito, não tenho que tomá-la como uma simples letra. Hoje toma tua espada, não para o ir, sino para vencer. Toma tua espada hoje, a hora, e é o que vamos a ser, a tomar nossa espada, hoje, quando sair de cá, hoje vão sair volando no poder, não? Para arrancar a cabeça do diabo. Aí. Eu podia estar gritando, não, porque essa palavra é para... Essa palavra na mão de um predicador pentecostal, não ia gritar bastante, podia estar gritando aí. E pero és uma verdade. Vamos sair para derrotar os inimigos essa semana, não só essa semana, a partir de hoje. Pero espiritualmente, tu inimigo não é luz de tu casa, não é tu sogra, tu sogro, tu genro, tu inimigo é diabo e todos os anjos, pois primeiramente nós outros mesmos que nos auto-boicotamos, não? Nos auto-arrebentamos, flagelamos, parece que somos ascetistas, que nos golpeamos e por minha culpa, eu não posso ser nada, não posso... Não, sim, vós podeis, a palavra de Deus diz que nos ha chamado Deus a triunfar. Triunfar não quer dizer ser multimilionário e ter toda a capacidade e recursos disponíveis, já disse isso. Sino és com os poucos recursos que ter, vou ter capacidade dada por Deus para melhorar, para poder vencer, para poder seguir adelante. Então, se vamos a tomar a espada do Espírito e pôr por prática. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Queremos tomar essa espada hoje, Senhor, que és tu palavra, e produzir, Senhor, em nossas vidas vitórias, porque essa espada vai matar todos os nossos inimigos. Tudo aquilo que está sendo inimigo em nossas vidas, por ele poder de tua palavra, vamos a lograr, Senhor, porque não és mentira a tua palavra e queremos pô-la por prática. Te damos glória e graça, Senhor, porque sabemos que tu estás atuando em nossas vidas, por meio dessa palavra ministrada a nossos corações, vamos poder experimentar o melhor de ti. Te damos glória e graça em nome de Jesus.